Aleluia! Boa tarde! Boa tarde, pessoal. Um dia maravilhoso. Porto Alegre tá calor. Até disseram que viria uma chuva, mas não veio. Mas louvado seja o nome do nosso Senhor por isso, né? Em todas as coisas dai graça, até mesmo quando nós estamos com calor, né? E quero convidá-los a ficar aqui conosco nessa tarde. Já estamos no mês de outubro, para dezembro falta pouco, né? Então já vamos começar a nos preparar pensando no Natal, né? Temos que começar cedo, né? Então hoje eu venho trazer para vocês algumas dicas para a gente poder então começar a preparar o nosso Natal, a começar a enfeitar a nossa mesa, a nossa casa, né? Temos que deixar, né, o espírito também do Natal também alegrar os nossos lares, né? Mesmo diante dessas pandemias, diante das dificuldades, mas vamos nos alegrar, né? Então você é bem-vinda aqui conosco nessa tarde aqui no Corpo de Porto Alegre, né? Seja bem-vindo aqui conosco. Hoje eu quero trazer para vocês essa botinha. Olha como ela é pequenininha. Ah, bem bonitinha, né? Você pode fazer bastante coisa com elas. Você pode usar como enfeite, né, perto da sua árvore de Natal, quem gosta de fazer árvore, ou deixar em cima da mesa. Você pode colocar talheres, guardanapo, você pode colocar os docinhos, né? Eu vou depois também dar outras dicas também de que você pode fazer ele maior. Esse daqui eu fiz com a garrafa de detergente, tá? Então acabou ali o detergente que eu estava lavando a louça e utilizei a garrafinha para não colocar fora. Mas você pode usar a garrafa PET, pequena, das grandes. Você pode usar também a garrafa de álcool. Essa que nós vamos montar aqui é aquela garrafinha, né, gordinha que vem com álcool, aquelas que é usada como para refil, né? Então, vou utilizar ela. Então, é bem simples, pouca coisa que nós vamos usar e ela fica a coisa mais linda, bem delicada, né? Confesso que eu já fiz a grande, mas eu fiquei apaixonada pela pequena, né? Ela fica bem delicadinha, fica bem bonitinha, coisa mais linda para você poder então decorar a sua casa. Você pode até usar o rolo de papel higiênico que fica mais leve e pendurar para poder enfeitar a casa, ela penduradinha com uma fitinha, tá? Então, nós vamos agora a nossa lista de material para poder então fazermos o nosso passo a passo. Ela é bem simples, bem rapidinha. Não tem muito segredo. Então, o que nós vamos usar? Nós vamos usar, então, garrafa. Até aqui eu trouxe uma garrafa aqui também. Essa também é de detergente, tá? Essa aqui é de 1 litro. Essa que eu usei aqui é de 500 ml, tá? Da menor. Essa aqui é de 1 litro. Então, você pode usar tanto a garrafa de detergente, como a de álcool, a garrafa PET, das grandes ou das pequenas. Fica no seu critério. Vamos usar um tecido vermelho, verde, aqueles que combinam com mais cor de Natal. Se eu não tiver tecido, o que eu faço? Um EVA, um TNT, aquilo que você tiver, você pode usar para poder, então, encapar a parte da bota, tá? Mas só que aí vamos precisar de um pedacinho de feltro ou tecido para poder fazer esse fuxico, tá certo? Manta, enchimento para a gente poder usar. Vamos utilizar EVA na cor preta e também na cor branca. Ou feltro na cor preta ou na cor branca. E enfeites para que a gente possa decorar a nossa botinha, tá? Além daquilo que a gente já é de costume a gente usar, as colas, umas pérolas, né? A tesoura, a fita métrica, um isqueiro para a gente poder queimar o que for necessário. Então, é bem simples. Eu estou deixando na lista de material, eu estou deixando aí para vocês algumas medidas para vocês fazerem do fuxico, tá? A medida da garrafa para você cortar e do fuxico. Então, se você for usar a garrafa de detergente pequena, né, você corta ela em 10 centímetros, marca 10 centímetros e corta. E vai usar um fuxico de 13 centímetros de diâmetro. Se você for usar a do álcool, essa que eu estou usando aqui, que eu estou te falando que ela é um pouquinho mais gordinha, então você vai usar também de 9 a 10 centímetros a garrafa e o fuxico de 15,5 a 16 de diâmetro, tá, pessoal? Tá? Para você poder fazer. Então, vamos lá.
Depois que você cortou a sua garrafa, você lavou, tudo bonitinho, deixou prontinha, mediu com a fita métrica o tamanho que você quer, tá? Essa daqui minha ficou no torno de 10 centímetros. Corta e prepara ela. Aí tu já sabe o tamanho do seu fuxico, então você corta o tecido e faz teu fuxiquinho. Como que você vai fazer essa parte aqui, que é a sola? Então você vai pegar tanto a garrafinha como o fuxico, você vai colocar em cima de um papelão, tá? Em cima de um papelão, que fique nessa posição assim. E você vai então contornar em volta do papelão. E aí você então vem e corta, tá? E aí ela vai ficar desse jeitinho aqui. Essa aqui que eu tenho aqui é um pouco menor, tá? Mas vai ficar assim, tá? Então a parte de cima e a parte do fuxico. Você então colocou eles ali nessa posição assim, né? Já como se ele estivesse montado em cima do papelão, contorna em volta, tá? Não tem uma medida para você fazer esse fundo. Você contorna ele que você já vai dar este formato aqui para a sua bota. Fazendo isto, você então vem e pega um pedaço de EVA e encapa, né, para ele ficar mais durinho, tá? Então vamos agora para a montagem. Encapei a garrafa, já tenho a minha parte que eu vou usar de base, eu vou então colar. Então eu vou posicionar as minhas peças, tanto o fuxico como a garrafa, tá? E vou vir com a cola, e vou passar então um pouco de cola aqui no fundo da garrafa. Passo um pouquinho de cola, não precisa ser muito. E vou então colocá-la aqui. Lembrando que a parte que fica a garrafa, ela é um pouquinho mais larga, maiorzinho. E dou uma pressionada para que ela possa então colar. Tá? Essa cola que eu estou usando para colar a garrafa é aquela cola instantânea, tá? E com a cola quente, ou pode ser a cola de silicone fria, você então vai colar o fuxico. Aí tu vai arrumar ele aqui e vai passar então a cola em volta desse fuxico. Tá bem quente a minha, tá? Porque eu já deixei já ligada aqui um tempinho. E vou então colocar aqui. E vou ajustando, tá? Ó como vai ficando. Lembra sempre que temos que dar uma pressionada para ela poder então colar bem, tá? Então eu vou dar aqui uma pressionadinha aqui. Tá? E nisso você já vai pensando aquilo que você vai querer fazer de decoração. Então, eu quero agradecer a todos que já estão aqui conosco. A Cristina Martins, aqui a nossa soldada, Cristina. Saudade, Cristina. Sentindo a tua falta aqui conosco nos cultos. Né? Se der para aparecer domingo, apareça. Também a minha cunhada, Senira Cardoso, que está conosco. A Major Alicia, que está aqui conosco, tá? Seja bem-vinda, Major. Né? Que também posso, fazer para enfeitar a sua casa, que eu sei que a senhora gosta dessas coisas, né? Seja bem-vinda aqui conosco. Valdeci Lima também está aqui conosco, a Dalvanira, que Deus abençoe vocês lá em Campina Grande. Um abraço, tá? Então aqui, pessoal, olha como ficou. Major Mário Wilson. Major Mário Wilson também está conosco. Deus abençoe, Major, aí em São Paulo, que Deus abençoe você, a Major Francisca. Um grande abraço. Ó, já deu um molde, já tá no modelinho. Então, agora nós vamos fazer o acabamento da nossa bota, ok? E o que que eu fiz aqui? Eu peguei um pedaço de EVA preto, cortei mais ou menos 2,5 centímetros de largura. Tá? Para essa bota, eu fui medindo ela, tá, pessoal, aqui, para ter certeza que ela ia fechar, tá? Então, você faça o mesmo. Antes de você cortar, mede o seu EVA para você ter certeza. E nós vamos fazer essa decoração aqui, ó. Então, eu vou colocar bem na pontinha aqui da minha bota,
que é para fazer o acabamento, então, sabe aquele detalhes que tem mais altinho, né? Bem bonitinho na bota? Então, nós vamos fazer aqui, ó, para ficar desse jeitinho aqui, tá? Então, eu vou usar aqui na cola, não na cola quente, para ela não ficar borrado. Então, eu vou passar bem na ponta aqui do EVA, tá? E vou ir colocando aqui na pontinha aqui. Só para poder fazer, então, o acabamento. Pra ir dando acabamento, para ficar bem bonitinho, tá? Vai dando uma pressionada. Essa cola aqui é instantânea, aquela cola mais rápido. Tá? Então, aí no meio aqui, você, antes de passar a cola, você já dá uma formadinha aqui, dá uma pressionada aqui, para que ela venha, o EVA já venha ficar na forma certa, porque aqui não fique repuxado. Aí tu vem, passa a colinha também. Tá? Nós vamos já passando para fazendo acabamento, para ficar bem legal. Tá? Você pode, não precisa ser só vermelho, tá? Mas é que a gente pensa nas cores do Natal. Então, você pode fazer de verde, vermelho, verde, tá? Que é as cores que a gente pensa mais nas cores de Natal. E aí você pode, então, decorar a sua mesa, colocar um docinho na mesa, né? Porque somos adultos, mas também gostamos de uma balinha, de um docinho. Aí você dá para colocar como talheres. Se você fizer nesse pequenininho aqui, você pode colocar o talheres individual, já com o guardanapo junto. E depois dá até para a pessoa levar para casa, né? Ali no encerramento da Liga do Lar, na igreja, quando vai fazer o encerramento, pode fazer, que fica bem legal. Depois cada sócia leva uma para casa. Então, vamos passando aqui, vamos fazendo devagar, tá? A gente vai colocando, vamos ajustando, para que não venha ficar fora. E vamos dando uma pressionada. Só mais um pouco aqui, já estamos chegando na reta final. Aqui eu estou usando o preto com glitter, tá? Que fica bem, dá um detalhe bem legalzinho. Mas você também pode usar um feltro, tá? Se você não tiver o EVA, você pode usar um feltro, pode usar um TNT, um tecido, aquilo que você tiver em casa. Então, eu vou só cortar o excesso aqui. Ó como tá ficando a botinha. Já deu outra cara, né? Já deu outro detalhe. Vamos só cortar então aqui, vamos tirar o excesso para fazer o acabamento. E vamos então fazer o encerramento aqui, ó. Aí aqui eu faço o acabamento. Aqui, pronto. Ó. Já deu outra cara. Na parte de cima eu peguei um feltro, tá? Branco. E vou colar aqui na parte de cima o feltro branco. Aqui eu vou usar a cola quente, tá? Porque como eu estou usando o feltro e o tecido, aí cola mais fácil do que com essa cola instantânea. Então, eu vou colocar bem aqui na beirinha. Deixa eu só fechar essa cola. Então, eu vou colocar bem na beirinha, aqui em cima, um pouco de cola, não precisa ser muita. E vou colocando a fita. Só para dar o acabamento aqui em cima, dar um detalhezinho. Tá? Já vamos tirando o excesso da cola, aquela que vai ficando, as tirinhas que fica da cola. Já vamos fazendo, tirando e ajustando, ó. Também já vou cortar aqui o excesso. E vou fazer o acabamentinho aqui. Então, aqui, eu vou dar só um pinguinho de cola aqui, que soltou. Tá, olha como tá ficando,
tá? Já deu um outro detalhe. Eu tenho aqui um festão, né? Você pode colocar esse festão, se você quiser não colocar, você também não precisa, pode só colocar o laço. Eu gosto de colocar um festão porque ele tampa esse vão que fica aí entre, né, a garrafa e o fuxico, tá? Então eu vou colocar aqui um pedacinho de festão, só que eu vou cortar aqui no cantinho aqui dessa, por causa da sujeira. Então eu vou medir o tamanho que eu quero, vou medir, e aí eu vou cortar. Deixa eu só cortar aqui, porque ele faz uma sujeirinha. Então eu tô com uma vasilhinha aqui do lado aqui. E aí então com a cola quente, eu vou colocar em cima aqui do EVA, uma pontinha de cola, de cola quente, e vou pressionar. E aí vou fazer a mesma coisa do outro lado. É só para poder dar esse acabamentinho aqui. Mas você pode colocar também outro detalhe, tá? Não precisa ser esse festão. Pode colocar um outro detalhezinho. Só para poder dar esse acabamento aqui, para não ficar o vão entre a garrafa e o fuxico. Ó, e agora vamos colocar um lacinho. Pode ser um lacinho desses xadrezinhos, que é próprio para Natal, pode ser, né, mais um vermelhinho ou um verde, que se você tiver, só para poder fazer então o acabamento nele aqui. Então vamos ver qual que vai ficar melhor, né? Ó, os dois ficam bem bonitos. Como já tem muito vermelho, então eu vou colocar aqui esse xadrezinho aqui para poder dar um detalhezinho aqui com o verde. Então vou colocar bem aqui em cima aqui do festão, tá? Vou dar uma pressionada. Ó, como ficou, tá? Eu não vou colocar muito detalhes, por causa que já tem esse festão. Mas você pode também usar aquelas bolinhas, quem gosta, né? Pode também colocar, isso aqui meu não cabe aqui, né? Ela é pequena pra cá, mas você pode usar essas bolinhas. Às vezes você tem um colar lá em casa que já quebrou, usa ele para fazer decoração, tá? E aqui então está a nossa botinha. Olha como que ela ficou uma graça. Consegue visualizarem bem? É, aqui o detalhe, ó, embaixo, como que tá, né? Bem, ficou bem ajeitadinho, bem bonitinho, tá? Do lado de dentro. É, então aqui tá a nossa bota. Então, como eu estava falando, você pode fazer ela com a pequena e com a grande. O Major vai colocar umas fotos, e enquanto ele vai colocar as fotos, eu vou só explicar. Porque você também pode fazer com a garrafa grande. Eu fiz uma, só que se eu trouxesse aqui, como ela é verde, vocês não iam conseguir visualizá-la. Porque eu forrei ela toda verde, com a garrafa grande de 3 litros de Coca-Cola, tá? Então, você vai usar o quê? No lugar de você usar o fuxico, você vai usar o fundo da garrafa, tá? Então, você vai cortar exatamente... tá ali a foto, né? Aonde está marcado ali, se vocês verem que tem uma marca do meu dedo ali segurando, né? Você vai usar aquela parte do fundo para você colocar na frente da garrafa, no lugar do fuxico. E a parte do meio da garrafa, mais lisa, aquela parte mais compridinha, você vai usar como corpo, como a parte de trás da garrafa, no lugar que eu coloquei aqui do álcool. E o processo é o mesmo. Depois que você cortou toda a garrafa, você coloca em cima do papelão, tá? Coloca em cima do papelão e faz a marcação em volta todinha dela para você conseguir fazer a sola dessa bota. E aí você faz essa decoração da mesma forma que nós fizemos com a pequena, tá? É que a pequena é mais rápido e mais delicado para a gente poder ensinar aqui. Mas você pode fazer grande, fica a coisa mais linda, né? O Major vai mostrar também a foto dela, da bota, como ficou ela pronta, né? Eu usei um cetim verde, né? Um verde escuro, bem natalino, tá bem bonita ela. Coloquei festão, coloquei um monte de decoração nela, ela ficou bem bonita. Ficou bem grandona, né? Essa você pode encher de doces, né? Presentear alguém, né, com bastante bombom ali, né, com os docinhos, colocar em cima da mesa, fica linda, tá? Então aproveite, né, e faça, né, na sua casa, decore a sua casa, a gente vê que
podemos decorar nossa casa com poucas coisas, sem gastar muito. E fica muito bonito a nossa decoração, tá? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Deixa eu só ver mais quem está aqui conosco. Sebastião Pereira está aqui conosco, a minha mãe também está aqui conosco, a Dona Maria da Luz, a Miriam está aqui conosco, Deus abençoe vocês, né? A Miriam, Deus abençoe, né? E que Deus esteja derramando graça sobre a vida de vocês. Quero convidá-los a irmos à palavra do Senhor, deixa eu só desligar essa pistola aqui, para não ficar gastando o bastão aqui, esquentando demais. Nós vamos à palavra de Deus nessa tarde. E eu quero convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, Mateus capítulo 5. Apenas o versículo 16 de Mateus, capítulo 5, apenas o versículo 16 que nos diz assim: Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mais uma vez, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as tuas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, hoje o nosso título é O Brilho de Quem Pratica o Bem. E eu gostaria então de que nós pudéssemos meditar um pouco sobre a questão, né, de fazer o bem. Né? E aqui na nossa devocional, eles nos dão várias dicas, né, de atividades, se nós estivéssemos juntas, que poderíamos fazer. Né? Mas como não estamos, né, eu nem vou fazer todas essas atividades, são 20 ideias, né, de atividade para que nós pudéssemos fazer. Mas algo me chamou a atenção porque o departamento do Ministério Feminino, ao escrever, né, eles usaram então uma frase do William Bus, o nosso fundador, né, que fala bem o seguinte: que diferença você faz na vida de outra pessoa? E é uma pergunta que eu fiquei pensando quando eu comecei a ler e preparar a devocional, e eu fiquei pensando: qual a diferença eu tenho feito na vida das pessoas? Será que as pessoas, ao olharem para mim, olharem, né, a minha pessoa, conseguem ver alguma diferença? Será que você que está aí me ouvindo nessa tarde, as pessoas ao te verem, ao te olharem, elas estão vendo em você alguma diferença? Você está fazendo a diferença na vida de outras pessoas? Ou será que quando olham para nós, eles olham e falam: é mais uma, é mais um? Isaías 58, ele é considerado, né, o manifesto do Exército de Salvação. Né? Então, como eu disse, o William Bus, ele gostava então de se perguntar se ele tem feito, se ele estava fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Né? E eu espero que a minha vida possa estar sendo algo de diferença, fazendo algo, possa ser referencial para outras pessoas. E assim, esse tem que ser o nosso desejo como cristãos, que a minha vida seja referência para outras pessoas. Isaías em 58, 10, então, nos diz que quando nós servimos os outros, nós brilhamos como luz no mundo escuro. Como seguidores de Jesus Cristo, nós devemos, então, aprender com Ele, aprender dele, e a viver como ele viveu. Eu costumo dizer sempre, né, e pensar, o que faria Jesus se ele estivesse aqui hoje? Como Jesus viveria no nosso mundo do século 21? Ano 2020, como Jesus viveria? Eu tenho certeza que ele viveria da mesma forma que ele viveu na época dele. Porque a palavra do Senhor diz que ele não muda. Então, ele viveria da mesma forma que ele viveu.
E por isso, então, nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós devemos aprender dele e aprender com ele, para que nós possamos também transmitir a outras pessoas como viver uma vida diferente e como viver uma vida com Cristo. Pensando então na vida e ministério, né, quando ele viveu entre as pessoas na Galileia, algo que ele fez, né, algo do ministério de Jesus, foi algo único. Né? Ele andou por tantas partes, por tantos lugares, e ele sempre demonstrou o amor de Deus, ele sempre demonstrou o cuidado pelos necessitados, pelos oprimidos, pelas pessoas que eram desprezadas pela sociedade, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Então, ele estava vivendo e demonstrando aquilo que Deus queria. E ele demonstrava, a vida de Jesus foi algo que fez diferença na vida de outros. Ele decidiu intencionalmente viver como servo dos homens. E é interessante quando nós paramos para ver, né, a passagem da Bíblia, onde fala ali na última ceia, quando Jesus, então, ele pegou a bacia, a toalha e ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. Esse ato era um ato que era só para os escravos, os servos daquele momento. E Jesus, então, ele fez aquele ato. Ele lavou os pés dos seus discípulos, né? Hoje não é diferente, quando a gente vai lavar os pés, né? Essas pessoas, vai ter aquelas pessoas que vão querer, já me dê banho de corpo inteiro, como o Pedro já fez, né? Então lave a cabeça, lava o corpo, lava o pé, lava a mão, já lave tudo, né? Mas se a gente parar para ver esse ato de Jesus, nós podemos dizer, mas será que eu ia sentar e lavar o pé de alguém? Será que nós faríamos isso? Será que nós iríamos nos dispor a caminhar longe para poder, então, levar a palavra de Deus a outras pessoas? Nós, como cristãos, nós somos e devemos ser a luz de Jesus que brilha neste mundo escuro. E Jesus, ele foi essa luz no mundo escuro no qual ele viveu. Podemos ter algumas coisas diferentes da época de Jesus, mas o mundo continua o mesmo. Um mundo escuro, um mundo de maldade, um mundo de corrupção, um mundo que a gente para ver e fala, meu Deus, aonde está? Né? Onde está o ser humano? Porque é tanta coisa que a gente fala assim, não é possível que é ser humanos que vivem neste mundo, de tanta coisa, de tanta maldade que fazem. E muitas vezes a gente até duvida, será que são seres humanos? Infelizmente são. São seres humanos, seres carentes, seres dependentes de Deus que precisam e carecem da cura de Deus em suas vidas. E essa luz, e é essa nossa luz que deve se brilhar. Jesus, então, ele foi referência e ele mesmo, né, ele disse, eu sou a luz do mundo. E quem me segue não vive na escuridão. E ele então declara para os seus seguidores, olha, vocês também devem ser a luz deste mundo. Mateus 5,14. Então, é como nós lemos, a mesma passagem, então, nos encoraja a sermos a luz, a brilharmos de forma que as pessoas possam olhar para nós e ver algo de bom, possa haver uma diferença em nossas vidas. O versículo 16, então, nos diz que nós devemos brilhar diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e que glorifique ao Pai que está no céu. Billy Graham, ele ensinava que quando vamos a Cristo, não somos mais a pessoa mais importante do mundo para nós, mas Cristo que deve ser essa pessoa. Ao invés de nós vivermos para nós mesmos, nós temos um outro objetivo. Nós temos um objetivo bem maior, viver para Jesus. Então a gente deixa de viver para nós. Nós começamos a falar como o apóstolo Paulo, né, que eu morri e quem vive em mim é Cristo. Quando nós vamos a Cristo, nós morremos para nós mesmos e quem vive em nós é Cristo.
Temos que ser honestos muitas vezes conosco mesmo e nos lembrar de que o serviço aos outros, muitas vezes, é com sacrifício. Muitas vezes é doloroso. Muitas vezes é cansativo. E algumas vezes nos custa muito caro. Mas nós temos que lembrar que nós devemos andar uma milha extra, porque Cristo vive em nós. Nós temos que ir lá e não desistir. Nós temos que correr e não parar. A palavra do Senhor diz que quando nós estamos em Cristo, a gente corre e não se cansa. A gente caminha e não ficamos exaustos, porque Cristo está conosco. E devemos então lembrar de que Cristo fez o maior sacrifício por cada um de nós. Então, quando nós vamos e trabalhamos para outro, por mais que pareça ser cansativo, doloroso, cansativo, e muitas vezes nos deixa, como seres humanos, tristes em ver que a pessoa não dá a resposta que nós estávamos esperando, muitas vezes nós nos frustramos, porque nós somos seres humanos. Mas nós temos que lembrar que nós estamos fazendo e nós somos apenas um instrumento usado na mão de Deus. Nós somos apenas um instrumento, mas quem vai fazer a obra não somos nós. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. E devemos então deixar que Deus complete aquela obra, o qual nós fomos. E aí fazemos uma rega, outro planta e aqui outro colhe. Porque é assim a palavra do nosso Senhor Jesus. Como será que Jesus ele mantinha aquele ritmo dele e não ficava exausto? Que Jesus ele andava e era multidões agarrando. Semana passada falamos sobre isso na devocional. Quem assistiu ali a devocional da semana passada, daquela mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Aquela multidão ali em volta de Jesus, era para Jesus ficar exausto. Com certeza, era um momento quente no deserto. Aqui em Porto Alegre, um pouquinho só, eu já estou aqui toda suada, Imagina então Jesus, mas ele era o dependente do Pai. Ele buscava a restauração em Deus. Ele estava constantemente em volta do Pai, pedindo para Deus o mantê-lo, pedindo para Deus o sustentá-lo, para Deus renovar as suas forças. Ele estava sempre conectado com Deus. E Deus é a nossa maior fonte. É aquele que nos tira qualquer cansaço. É aquele que renova nossas forças e nos faz brilhar novamente. Quando a nossa luz está começando a se apagar, a gente chama por Ele. E Ele acende novamente essa luz para que nós possamos então sair dessa nossa fraqueza e podemos então levar alegria àqueles que precisam. Isaías 58, versículo 11 e versículo 12 nos mostra que ao darmos continuidade a este legado de William e sua esposa, nós então conseguimos descobrir algumas promessas seguras. Primeiro, que Ele nos guiará, que Ele nos satisfará as nossas necessidades. Também que Ele nos fortalece e nos sustentará enquanto somos usados por Ele. Ele repara e restaura a nossa comunidade. Que nós possamos louvar ao nosso Deus a cada dia e pedir para que o Senhor possa nos fortalecer a cada instante. Que nós possamos dizer, como William, a cada dia, nos perguntar como ele se perguntava. Que diferença eu tenho feito na vida da outra pessoa? Qual diferença? Qual legado eu vou deixar para aqueles que estão mais atrás? Quando eu morrer, quando eu partir, quando eu for para a glória, viver com meu Pai, o que vão lembrar de mim? Por onde eu passei? Que nós possamos então sempre pensar nisso. Não ficar preocupado o que vão falar de mim. Será que vão falar bem, vão falar mal? Não. As pessoas têm que olhar para nós e lembrar de Cristo. As pessoas têm que olhar para a Capitã Camila e lembrar de Cristo. Olhar para a pessoa, minha família tem que olhar para a Camila e pensar em Cristo. Porque eu sou a luz. E será que estou brilhando neste mundo tão escuro?
Então essa é a pergunta que eu deixo para você nesse dia. Você está brilhando neste mundo tão escuro? Curva a tua cabeça. Quero te convidar a orar comigo nessa tarde. E eu quero orar por você que está conosco, nos assistindo. O Senhor conhece a tua necessidade, o Senhor conhece o seu coração. Ele sabe a situação que você tem enfrentado. E quando nós nos dispomos a se curvar diante do nosso Deus, a nos humilhar diante do nosso Deus, Ele nos ouve, Ele nos responde. Querido Pai Celestial, eu quero, Senhor Deus, nessa tarde, entregar minha vida em Tuas mãos, Senhor. Entregar, Senhor Deus, em Tuas mãos todas as preocupações, todas as lutas, as dificuldades, mas também agradecer por todas as vitórias, Pai. E também, meu Deus, te pedir que se eu não tenho sido luz neste mundo, que o Senhor possa acender, meu Pai, novamente, essa luz em minha vida. Para que outros possam, meu Pai, olhar para mim e ver o Senhor. Que a Tua imagem, Senhor Deus, possa estar refletida em mim, meu Deus. Também, meu Pai, eu entrego as vidas que me acompanham nessa tarde, meu Pai. Aqueles que o Senhor conhece a vida de cada um deles, as lutas, as suas dificuldades, as suas preocupações. E também te peço, meu Deus, se não tem sido luz, acenda, Senhor Deus, a luz, para que as pessoas, ao olharem para eles, para elas, possam ver, Senhor Deus, o Senhor na vida de cada um, meu Pai. Obrigada por estes momentos que nós tivemos aqui, por estes meses que passamos aqui juntas, meu Deus, através aqui, meu Pai, dessa tecnologia, e te louvamos e te agradecemos, porque eu sei que vidas foram tocadas pelo Teu Espírito Santo. Não sei aonde, porque, meu Deus, a obra que faz é Teu Espírito Santo. Mas eu sei, meu Pai, que não foi em vão estes momentos que passamos aqui, porque quando nós trabalhamos para Ti, não é em vão. E eu te louvo e te agradeço, meu Pai. Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Aquela vida que precisa, meu Pai, de uma cura, aquela vida que precisa de uma resposta, aquela vida, meu Pai, que está angustiada neste momento. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa de encontro e que, meu Pai, o seu coração possa se tranquilizar nessa tarde, em nome de Jesus. Que a Tua graça, meu Deus, e o Teu amor possa nos acompanhar não apenas hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que o Senhor, então, esteja derramando a graça dele sobre a sua vida, tá? Eu quero só dar alguns anúncios, lembrando, então, que a partir da próxima quinta, né, é dia... Deixa eu ver aqui com o Major, se ele me ajuda... 29, da próxima quinta, já dia 29, nós vamos não vamos ter a nossa liga nas transmissão, tá? Pelo Facebook, porque nós já vamos começar a convidar as sócias a retomarem, né, a nossa liga aqui na igreja, aqui na Avenida São Pedro, 1116, tá? Para que possamos, então, já pensar no final de ano, pensando, então, nas nossas... algumas atividades que teremos no final de ano. Lembrando todos aqueles protocolos, tá, pessoal? Então, vão ter distanciamento social, todo mundo de máscara, usando álcool gel, tudo bonitinho como manda o figurino, tá certo? Então, venha, às 15 horas, tá? Você que é sócio aqui do Corpo de Porto Alegre, então fica o convite para às 15 horas nos encontrarmos aqui na próxima quinta-feira, pessoalmente aqui no Corpo de Porto Alegre. E hoje ainda temos ainda o nosso encontro às 19 horas, no momento de oração e estudo da Palavra de Deus, pelo aplicativo do Meet, tá? Então, 5 para 7, 10 para 7, o Major já vai estar colocando lá no nosso grupo o link para você poder, então, participar. E que Deus abençoe a você que esteve aqui conosco. A Maristela Hernandes também está aqui conosco, tá? Obrigada, pessoal, porque durante todo esse tempo você esteve aqui conosco, né? E estaremos aqui. Mas não se preocupe, tá? Em vez de quando eu vou vir aqui gravar um vídeo, nem que não seja pessoalmente, mas eu vou estar colocando no Facebook e também lá no meu canal do YouTube, Camila de Aguiar, alguns vídeos de artesanato para que você possa acompanhar e também a devocional da Palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês, um bom fim de semana, o restante de semana, né?
e um fim de semana abençoado na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.